32 deputados federais protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma interpelação judicial em face do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Os parlamentares querem que o ministro esclareça declarações feitas por meio de sua conta oficial no Twitter e que permanecem ativas até hoje contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. As publicações foram feitas entre os anos de 2009 e 2014 e mostram um discurso totalmente contrário ao que o político defende hoje. Em 2012, Dino, sem apresentar provas, chegou a dizer que uma única urna violada poderia alterar o resultado final de uma eleição com uma pequena margem de diferença entre os candidatos. Os deputados querem que Flávio Dino tenha o mesmo tratamento dado a Daniel Silveira e que ele também fique inelegível. Já o deputado Evar de Mello protocolou requerimento junto à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para convocar Dino a explicar por que fez, abre aspas, os ataques à democracia, fecha aspas. Vocês viram que a gente protocolou na Justiça, no STF, eu e mais 32 parlamentares. O que acontece? O STF julgou, né, que na internet existe uma coisa chamada flagrante perpétuo. Usaram isso para condenar Daniel Silveira, né, no post que ele tinha feito, enfim, lá que você sabe. E aí, se a gente tem o flagrante perpétuo, Dino em 2009, 2012, 2013, fez sérios ataques às urnas eletrônicas, né, coisa que vocês sabem que Alexandre de Moraes não compactua. Então nós entramos com uma representação pedindo que Dino se explique, né, e que, se for comprovado, que claramente é comprovado, ele possa ser incluso no inquérito das fake news e que fique inelegível também, baseado como foi cassado, né, os direitos políticos de Jair Messias Bolsonaro. Então essa é a hora que a justiça tem para fazer diferença, para mostrar que realmente eles pensam nas leis, no povo, né? A gente, certamente, todas as 1000 pessoas que estão aqui concordam com isso, que a justiça é totalmente imparcial, e tem que condenar também, né, Flávio Dino, né, por ele ter, no meu ponto de vista, duvidado das infalíveis urnas eletrônicas, que é proibido no Brasil contestá-las. Então, como Bolsonaro perdeu seus direitos políticos baseado nisso, eu acho que também Flávio Dino deve perder os seus direitos políticos baseado na mesma coisa, tá bom? Bom, postagens do ministro Flávio Dino com críticas à segurança das urnas eletrônicas foram resgatadas também, começaram a rodar aí nas redes, né? As publicações foram feitas por ele nos anos de 2009, 2012 e 2013. E aí ele fala a respeito da insegurança de urnas e avança bastante, fala coisas bem firmes a respeito disso daí, né? Ele fala assim, abre aspas, hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Ele ainda usa a palavra proibida. Fecha aspas. Afirmou o atual ministro no dia 8 de novembro de 2013 no Twitter. Em 2009, quando era deputado federal, Dino foi o relator da mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso, na qual constava o voto impresso. De acordo com o texto da Lei 12.034, a partir das eleições de 2014, a urna eletrônica deveria exibir telas referentes aos votos digitais e, após a confirmação do eleitor, a máquina deveria imprimir um número único de identificação do voto. Bom, ele também citou o professor Diego Aranha, coordenador da equipe responsável por encontrar diversas vulnerabilidades. Então, gente, na ocasião, Dino chegou a publicar que a Aranha havia provado a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Aí, gente, o que eu quero dizer para vocês é que mais de 30 deputados, dentre eles eu, entramos com uma ação agora, uma representação, tá? Sobre esse assunto, para que o Flávio Dino tenha que responder pelos seus questionamentos, já que o Bolsonaro, o grande problema é ele se reuniu com embaixadores porque questionou a segurança das urnas. O Francisquini foi cassado por isso na época, deputado estadual. Vários de nós estamos com inquéritos, né? E somos chamados de propagadores de fake news, porque de alguma forma questionamos o sistema. Eu sou autora da PEC do voto impresso, e isso, até mesmo a minha atividade legislativa, está sendo considerada um risco à democracia, tá? Então, o Flávio Dino que se explique também. Não é verdade? Ele que se explique, né? O Bolsonaro trouxe aí, né? Publicou, né?
uma reunião. Vocês estão lembrados que a inelegibilidade do Bolsonaro foi devido a uma reunião, pelo menos o fundamento, né? Foi por causa de uma reunião que ele fez em julho do ano passado, antes das eleições, fora do período eleitoral. Obrigada, Flávia. Uma reunião com embaixadores, onde ele questionou, né? Falou a respeito de vulnerabilidades, né, do sistema eleitoral. Foi por isso que ele foi tornado inelegível. E aí ele trouxe o quê? Que a Dilma em 2016, quando ela era presidente do Brasil, em março, ela convidou cerca de 150 embaixadores em Brasília, embaixadores estrangeiros em Brasília, para um evento intitulado de Encontro com Juristas pela Legalidade da Democracia. Apenas 3 meses depois do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, autorizar o início do processo de impeachment. Ela foi afastada temporariamente do cargo 2 meses depois e definitivamente removida da presidência no dia 31 de agosto de 2016, né, gente? Bom, a lembrança da reunião da Dilma com embaixadores foi citada pelo advogado e ex-ministro Fábio Weingarten na manhã da segunda-feira em uma rede social. Ele colocou inacreditável, disse junto de uma imagem de uma reportagem sobre o encontro. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, na época, o Palácio do Planalto afirmou que cerca de 70 embaixadores ou representantes compareceram à reunião, sendo 28 deles da Itália, Reino Unido, Bolívia, Equador, Cuba e Rússia. Foi a primeira reunião de Dilma com o corpo diplomático em meio à crise. E o que ela pediu para eles? Pediu que eles a apoiassem contra o que ela chamava de golpe. Então, veja bem, se a Dilma, que estava sofrendo um processo de impeachment, se reuniu com embaixadores para pedir que eles interferissem no processo aqui de impeachment do Brasil, e não aconteceu nada com ela, pelo contrário, ela ganhou aí de prêmio a elegibilidade dela. Quando ela sofreu impeachment, ainda fatiaram a Constituição para dizer que a Constituição não determina que alguém afastado por impeachment fique inelegível por 8 anos, que é exatamente o contrário do que a Constituição diz. Então aqui o povo anda dando nó em pingo d'água para interpretar a Constituição de acordo com a pessoa que vai ser beneficiada ou prejudicada com a decisão. Essa que é a verdade, tá? Quer dizer, uma coisa dessa é chocante e a gente vê, houve o que da mídia? Houve o que? Silêncio. Silêncio sepulcral. Silêncio sepulcral, tá? Fica aí o registro, né?